Uma rosa vermelha. Esta é uma história de fundo doutrinário com base nos ensinamentos de Tia Neiva, a clarividente do Vale do Amanhecer. Trata-se de um fato, algo que efetivamente aconteceu envolvendo pessoas reais. Só que dessas pessoas, algumas vivem em nosso plano e são chamadas de encarnados, enquanto que outras vivem no plano etérico e são chamadas de desencarnados. Neste episódio fica demonstrado, entre outras coisas, que o relacionamento entre encarnados e desencarnados é um fato natural e normal, embora pareça estranho quando demonstrado, como aconteceu no encontro entre Tia Neiva e a jovem Célia. O carro sulcava o asfalto molhado em direção ao sul de Goiás. No seu interior, pairava aquele silêncio que se faz quando a viagem é difícil pelo mau tempo. A chuva embaçava os vidros e a todo momento Neiva passava a mão no para-brisas tentando clarear a visão do motorista. No banco traseiro, seus netos, Nanciara e Ramon, quebravam ocasionalmente o silêncio com algum comentário próprio de adolescentes. A viagem iria durar umas 2 horas e o tempo não favorecia os comentários habituais nessas ocasiões. Cada passageiro permanecia mais ou menos entregue aos próprios pensamentos. Neiva abriu a grande bolsa de couro que sempre trazia consigo, apanhou um grosso bloco de papel e uma de suas lapiseiras. Olhei de relance e vi que ela escrevia com ar de absorção, fazendo grandes lapsos entre a escrita e o silêncio. Meu pensamento não se afastava dela. A ideia daquela viagem a uma estância de águas tépidas fora de sua filha Carmen Lúcia e o marido, o Major Albuquerque. Todos nos preocupávamos com a saúde de Neiva e sua vida de trabalho ininterrupto. Achávamos que esta viagem de um fim de semana lhe faria bem. O carro deles seguia na nossa frente levando o casal e os pequenos. Ao ver Neiva escrevendo, comecei a ruminar em meus pensamentos de quanto eram inúteis as nossas ideias de descanso para ela. Qualquer um de nós podia se afastar dos afazeres e estabelecer um intervalo propositado entre as preocupações de nosso intenso dia a dia. Podíamos calcular os nossos compromissos e seus vencimentos. Podíamos fazer planos e modificá-los, evitar encontros. Podíamos, inclusive, aproveitar a viagem e nos colocar num estado de espírito de viagem, postergar um pouco as nossas preocupações. Isso porque nossa mente gira normalmente em torno de coisas mais ou menos previsíveis, regida pelo calendário, pelo cálculo e pelo meio físico que nos cerca. Neiva, porém, trabalha em vários planos, várias dimensões ao mesmo tempo. A dimensão em que operamos habitualmente é regida pelo dia e pela noite, pela hora e pelo minuto. Um relógio e um calendário estão sempre ao nosso alcance. Neiva, porém, vive também em outros planos, em que o tempo e a sucessão de acontecimentos não obedecem a essas leis de nosso plano físico. Eis porque não há descanso para ela. Chegamos ao nosso destino noite fechada. O lugar, visto à luz das lâmpadas elétricas, era agradável e bem cuidado. Embora permanecessem no céu nublado sinais de chuva, a temperatura estava agradável. Pessoas circulavam no enorme saguão, alguns em trajes de banho. Diante do meu espanto, o major, sorrindo, lembrou-me que ali era uma estância de águas quentes. Depois, com ar de ligeiro aborrecimento, comunicou-me que, devido a um engano telefônico, não haviam sido feitas as necessárias reservas. Em todo caso, o gerente iria quebrar um galho e nos acomodar de maneira que fosse possível. Fomos todos, adultos e crianças, acomodados num único apartamento. Cuidamos da bagagem, procurando não sermos afetados pelo imprevisto, principalmente para que Neiva não se aborrecesse. Esse cuidado, entretanto, pareceu desnecessário. Sentada num dos bancos do saguão, Neiva escrevia sem tomar conhecimento de nossa aflição. E assim ela continuou até a hora de voltarmos. Vez por outra, mais para nos agradar do que por querer, ela tomava parte em nossos folguedos de veranistas. Ninguém conseguia persuadi-la a se colocar em trajes de banho, mas até mesmo na beira da piscina, ela trazia na mão o seu grosso caderno de notas. Saímos de volta no domingo pela manhã.
As chuvas haviam cessado temporariamente e o sol iluminava a paisagem montanhosa. Neiva parecia contente de voltar e se mostrava mais comunicativa. Atravessamos algumas pequenas cidades e paramos numa delas para abastecer. Os meninos foram em busca de um lanche e ficamos a sós no carro. Neiva então tirou da bolsa o inevitável bloco de notas e começou a me contar a história que escrevera. A mulher morou nesta cidade, começou. Está enterrada aqui, no cemitério local. Mas que mulher? Perguntei espantado. Célia, a esposa de Antoné. Mas você a conheceu pessoalmente? Sim, disse ela. Conhecia na viagem quando vínhamos para a estância. Quedei-me mudo por alguns instantes. Procurei lembrar-me das paradas que havíamos feito na vinda para almoçar e jantar. Não me lembrava de Neiva ter falado com qualquer pessoa estranha. Depois me ocorreu que de qualquer forma a coisa era absurda. Ela não havia dito que a mulher estava enterrada? Comecei a fazer cálculos de tempo e, diante do meu ar especulativo, Neiva sorriu. Deixe de ser bobo, Mário. A mulher já morreu há muitos anos. E como você diz tê-la conhecido anteontem na viagem? Foi. Ela estava me esperando na estrada a umas 2 horas de viagem daqui. Foi num daqueles restaurantes em que paramos? Não, foi na estrada mesmo. Mas nós não paramos fora dos restaurantes. Onde foi que você a viu? Conversou com ela? Na estrada mesmo. Quedei-me encabulado. Mas Neiva não se preocupou muito comigo. Ela conversou comigo mais de 1 hora. Você está lembrado aquela hora em que eu peguei no meu caderno e você olhou para mim com um ar aborrecido? Sim, respondi. Fiquei chateado porque você nunca para de trabalhar, nem mesmo quando a gente sai para passear, não? Não, Mário. Você se aborreceu não foi por isso. O que lhe influenciou foi a presença da Mortinha. Mortinho, na linguagem coloquial do Vale, é o recém-desencarnado. Você se influenciou com a presença da Mortinha dentro do carro. Foi a emanação dela que penetrou em sua aura e lhe trouxe a sensação de angústia. Também o Ramon e a Nanciara sentiram, pois ficaram calados muito tempo. É lógico que eu controlei as coisas de maneira a não afetá-los muito, como sempre faço. Mas, Neiva, se ela estava na estrada e o carro não parou, como é que você pôde conversar com ela? Mário, eu já lhe expliquei isso, mas você parece ter dificuldade de entender. Ela estava em outro plano, outra dimensão que não é regida pelo nosso plano físico, a dimensão dos nossos sentidos. Neste plano, as coisas dependem e existem em função da contagem do tempo, do movimento, do tamanho, do som e da luz. No plano invisível e imperceptível aos sentidos físicos, as coisas são diferentes. Ali não existe a luz do sol e não se ouve o som na mesma gama vibratória do mundo físico. A ideia mais aproximada que eu possa dar a você é o que se passa no sonho. Às vezes, nós adormecemos por alguns minutos e registramos fatos que ocuparam muitos anos para acontecerem. Quando isso acontece, só para contarmos o sonho a alguém, já leva muitos minutos e até horas. Entretanto, o tempo que gastamos dormindo e sonhando não foi além de uns poucos minutos. Deu para entender? Mais ou menos, respondi. Quer dizer que enquanto você estava conversando com a mulher, você estava sonhando? Não. Eu estava acordada. Lembra-se que eu estava escrevendo, limpando o seu para-brisas e respondendo às suas perguntas aborrecidas? Aí agora é que eu não entendo mais nada. Você não entende, Mário, porque o fenômeno é de minha clarividência. Lembre-se que eu sou clarividente. Eu posso viver e agir nos mundos que você só percorre em sonhos ou dormindo, sem eu precisar sonhar ou dormir. Mas voltemos à nossa amiga Célia. Ela tinha a aparência de uma mulher de uns 30 anos e um ar sofrido. De vez em quando seu olhar adquiria um brilho de esperança e eu percebi que tudo para ela parecia estar dependendo de nossa conversa. Senti a presença de um mentor. Mentor é o espírito responsável pelo destino do encarnado. E deduzi que ele é quem a havia trazido a mim. Olhei na vidência e vi que ela havia desencarnado 2 anos antes.
Eis a sua história. Célia vivia na cidade onde estávamos e era casada com um fazendeiro chamado Antoné. Ela o amava muito e era correspondida no seu amor. Um dia, porém, ela foi mordida pela peçonha do ciúme. Começou a sentir-se insegura e irritável, e com isso, fazendo seu marido sofrer. Com suas ações insensatas, ela foi se afastando dos familiares, tornando-se inimiga dos parentes do seu marido. A vida para os dois passou a ser cheia de sobressaltos e de suspense. Se iam a alguma festa e ele se sentisse alegre, Célia sempre dava um jeito e, sob o pretexto de qualquer mal-estar, com ar torturado, tirava-lhe todo o prazer da festa. Geralmente abandonavam a festa com os corações pesados. Se em qualquer outra ocasião Antoné se mostrasse deprimido, as suspeitas dela vinham logo à tona e ela fazia alguma cena de ciúmes. Oh, tia Neiva, como torturei a vida do meu pobre Antoné. Não só do meu marido, como de todos os seus familiares. Imagine, tia Neiva, que nós não tivemos filhos somente por causa do meu ciúme. Eu achava que se tivéssemos filhos, eles iriam tomar todo o meu tempo e eu não poderia correr atrás de Antoné como sempre fazia. Eu tinha ciúmes de tudo que ele fazia e suspeitava de todos os passos dele. Minha sogra sempre me aconselhava, mas eu, além de não dar ouvidos aos conselhos dela, ainda achava que ela queria me separar de Antoné. Com isso, rompemos relações e me tornei inimiga dela e de minhas cunhadas. As coisas foram assim piorando dia a dia, até o ponto em que Antoné começou a mentir-me para se livrar das minhas cenas de ciúme doentio. Certo dia, saí para fazer compras no comércio de nossa cidadezinha e surpreendi Antoné conversando com uma moça que havia sido sua namorada antes de nos conhecermos. Assim que ele chegou em casa, fez um escândalo terrível. Para meu espanto e meu medo, desta vez ele não baixou a cabeça como sempre fazia nas minhas cenas de ciúme, mas tomou uma atitude firme. Aí ele disse: de hoje em diante irei aonde bem entender e farei o que quiser. Voltarei a frequentar a casa de minha pobre mãe, que tanto sofre por sua causa. Não, Célia. Você não mais me impedirá. Foi como se a terra tivesse se aberto sob os meus pés. Antoné revelou ser outro homem, não mais aquele ser submisso aos meus caprichos. Nele apareceu uma personalidade que eu, na minha cegueira, não conhecia. A partir desse dia, comecei a perder o controle da situação. Sentia-me perdida e sem recursos para lutar. Um medo atroz se apossou do meu coração e sentia que estava perdendo tudo o que tinha. Hoje eu sei, tia Neiva, que me faltavam forças porque eu vivia imersa no meu próprio ódio. A gente só tem forças para lutar quando está integrada na lei do auxílio, na lei do amor e da missão, não como eu, odiando. As coisas atingiram um ponto em que eu comecei a sentir saudades dos bons tempos que tivera antes. Procurava me chegar a ele, e apesar do seu ar de tristeza, ele sempre procurava me corresponder. Um dia, no meu desespero, me ocorreu a ideia de ter um filho. Antoné sempre sonhara com filhos e só não perseguia a ideia com medo dos meus argumentos mentirosos. Minha nova atitude produziu bons resultados e Antoné pareceu mais bem disposto a meu respeito. Mas, infelizmente para mim, o filho não vinha. Decidimos então procurar o velho médico da família. Depois de me examinar cuidadosamente, ele, com a intimidade que tínhamos, disse que não havia motivo algum de ordem física para que não pudéssemos ter filhos. Ponderou, entretanto, que filhos não vêm assim, quando queremos, quando encomendamos, mas sim por outras circunstâncias. Atribuía a presente dificuldade ao meu descontrole e, curiosamente, à minha falta de religião. Saí do consultório pensando seriamente como me recuperar e como conquistar novamente a situação privilegiada que tivera antes. Propus a Antoné procurar minha sogra e pedir perdão a ela. Ele, porém, me advertiu que era muito cedo, pois tanto sua mãe como suas irmãs estavam muito magoadas comigo. A vida continuou e eu passei a viver ainda muito isolada.
Antoné realmente me amava e era sempre meigo e cavalheiresco comigo. Tínhamos uma fazenda perto da cidade e ele todos os dias ia trabalhar, agora porém sem minha vigilância. Assim se passaram 2 anos depois que eu me modificara. Certo dia Antoné me pediu que assinasse uns papéis. Embora eu não lhe perguntasse, ele disse que se tratava de uma fazenda de nossa propriedade que ele estava vendendo. Aí então tudo aconteceu. Eu fiquei possessa e perguntei asperamente: fazenda? Como? Que fazenda? Como você a comprou? E quem mora lá? Quem? Eu conheço essas pessoas. Oh, meu Deus! Exclamou ele horrorizado. É uma simples propriedade que eu estou vendendo. Não há ninguém de especial lá. Não, eu não acredito, disse eu. Eu vou lá ver antes que você venda. Não, não, disse ele revoltado. Chega, basta de tanto sofrer. E quer saber mais? Não quero mais sua assinatura. E saiu correndo. Eu fiquei na maior aflição, debatendo-me entre o medo, o ciúme e as incertezas do arrependimento. Mais tarde, nesse mesmo dia, Antenor, o capataz de nossa fazenda, veio buscar uns objetos em casa. Vendo o meu estado, ele respeitosamente me deu notícias de Antoné, informando que ele estava muito desolado. Procurei me justificar perante o capataz, e ele, demonstrando estar ao par de tudo, contou o que se passava. Não, disse ele, a senhora não devia temer da situação do patrão. Sim, era verdade. O Sr. Antoné se encontrava às vezes com Emília, sua antiga namorada. Ela lecionava numa fazenda vizinha à nossa e era natural os dois se encontrarem. Mas absolutamente nada havia entre eles. O que acontecia com ela era o mesmo que havia comigo. De vez em quando o Sr. Antoné se desabafava comigo ou com Emília do seu sofrimento com a senhora, da sua incompreensão. Muitas vezes, dona Célia, eu o vi chorando e me dizia: se eu não amasse tanto a Célia, eu sairia daqui e nunca mais voltaria. Nesse momento, uma terrível onda de arrependimento subiu pela minha garganta e eu gritei: chega, Antenor, não quero ouvir mais nada. Ele saiu cabisbaixo e apreensivo. E eu, assim que ouvi o ruído do carro partindo, saí também correndo. A única coisa que estava na minha cabeça aflita era encontrar a minha sogra, jogar-me aos seus pés, pedir-lhe perdão, desabafar o meu peito comprimido, chorar, fazer qualquer coisa que me aliviasse de tanta dor. Deus, porém, não quis permitir que eu fosse fazê-la sofrer ainda mais. Cega pela aflição, não vi a caminhonete que passava e fui atropelada com violência. Levaram-me às pressas para o hospital local, mas os esforços dos médicos foram em vão. Morri em poucas horas. Na minha agonia, eu não conseguia falar, porém reconhecia a todos que me cercavam, meus parentes, minhas cunhadas e Antoné. Ele chorava com ar de resignação. Chegou o pároco e me deu a extrema unção. Isso foi a única coisa que guardei em minha memória, principalmente algumas palavras do sacerdote: ressuscitar os mortos. Desde então, só me lembro de que comecei a vagar, sempre com aquelas palavras do padre em meus ouvidos, indo e vindo não sei de onde nem para onde, sempre envolta naquele mundo cinzento, sem sol e sem cores. Essas palavras, ressuscitar os mortos, pareciam ser o único objetivo de minha vida. Por isso vagava à toa, mas nunca me afastava do cemitério e de minha tumba. Tinha medo de perder a oportunidade de ressuscitar. Conseguia ver e ouvir algumas pessoas nas mesmas condições em que me encontrava, mas nenhum dos mortos era meu conhecido. A única pessoa que se tornara familiar para mim era a figura de um índio que sempre procurava me ajudar. Mas eu não dava atenção às suas palavras. O que ele sugeria era um absurdo para minha mente no estado em que me encontrava. Ele me aconselhava a abandonar Antoné e o meu túmulo, aquele lugar no cemitério que se tornara minha casa, minha segurança de um dia ser ressuscitada. Eu não podia deixar meu marido, minha cidade, aquele mundo que era tudo para mim, o lugar onde estavam ainda as minhas esperanças.
Todas as madrugadas, nós ouvíamos um silvo de um chicote açoitando o ar, e isso nos despertava. E todos os dias eu me alvoroçava, pois julgava que esse fosse o sinal da minha ressurreição, a única coisa que minha mente, deformada por tantos anos de ódio, conseguia crer. O portador desse chicote era um homem muito bonito, de quem irradiava uma luz opaca, bem diferente de nós. Pelos seus trajes, eu reconhecia nele um antigo centurião do tempo dos romanos. Junto a ele estava sempre uma linda mulher, também vestida em trajes daquela época. Todas as madrugadas, eles falavam a todos nós com palavras de carinho e amor. Na medida em que alguns de nós iam sendo envolvidos naquele amplexo, iam deixando suas sepulturas e acompanhavam o centurião e sua mulher, nunca mais voltando. Só eu, agarrada na minha ideia de ressurreição, não me deixava convencer e permanecia na mesma situação. Um dia, chegou um enterro que chamou minha atenção, porque tinha algo de familiar. Nesse dia, nada aconteceu. 7 dias depois, chegou a dona da sepultura e tão logo a reconheci, procurei evitar encontrar-me com ela. Seu nome era Lazinha, e ela era uma mulher mal afamada. Ela havia se perdido ainda muito jovem, e seus pais a haviam expulsado de casa. Desde então, ela andara de mão em mão, e eu sempre a evitara com medo de sua má fama. Ela percebeu minha intenção de fugir dela, mas não se deu por achada e me enfrentou. "Célia", exclamou ela, "você também está aqui? Mas que é isso? Por que está fugindo de mim? Não vê que aqui somos todos iguais e que não adianta nada, mas não adianta mesmo nada esse orgulho?" Olhei para ela e vi no seu olhar o desafio. Não soube o que responder, e ela começou a contar o que havia se passado depois que eu morrera. Foi então que dei conta de mim, de como eu estivera inconsciente desde o meu desencarne e de como o tempo havia passado. "Depois que você morreu", começou ela, "Antoné viajou. Seu cunhado, Zeca, quase matou o motorista da caminhonete que a atropelou." Lazinha continuou contando algumas coisas que se lembrava de meu tempo de viva e depois, rematando, disse: "Sabe, Célia, eu não vou ficar por aqui. Vou embora para algum lugar melhor." Nessa altura pareceu lembrar-se de mais alguma coisa e disse: "Sabe, uma coisa muito falada na cidade foi que no seu enterro não apareceu quase ninguém." Nesse ponto da conversa de Lazinha, dei-me conta que eu havia visto, e só então percebia isso, muita gente no enterro dela. Ela pareceu ler meus pensamentos, porque foi logo dizendo: "É lógico, graças a Deus eu nunca infernei a vida de ninguém, nem nunca caluniei quem quer que fosse. Nem mesmo Fulgêncio, que foi o autor de minha desonra, eu condenei. Nunca tive ressentimentos com meus pais, mesmo depois que eles me botaram para fora da fazenda. Sim, sofri, mas nunca acusei ninguém. Hoje estão todos arrependidos do que me fizeram e eu saí bem com todos, e agora eu vou-me embora daqui." Nisso percebi que era madrugada, dos habituais dias que nunca nascem, que só se distinguem da noite pelos nossos hábitos, e ouvi o clássico silvo do chicote do centurião. Vi então um lindo índio que se aproximava de Lazinha e a segurava pela mão. Ambos viraram-me as costas e saíram caminhando. Senti então uma vontade incontida dentro de mim e comecei a gritar: "Ressurreição! Ressurreição! Oh, meu Deus, não há ressurreição. Não para uma cínica como eu. Oh, meu Deus, como pude viver caluniando as pessoas? Que fiz eu da minha vida?" E assim fiquei um longo tempo chorando, cheia de remorsos. Nisto, o mundo cinzento que me cercava pareceu clarear um pouco, e vi lá na minha sepultura Antoné e Emília. Ambos estavam ajoelhados junto ao meu túmulo e pareciam dizer algumas palavras dirigidas a mim. Fiquei como que petrificada onde estava e senti que um doce alívio se apoderava de minha alma. Vi então que ambos depositavam alguma coisa no meu túmulo. Depois se levantaram e saíram. Corri para lá e deparei com uma linda rosa vermelha que havia sido deixada por ambos para mim. Peguei-a com ternura e abracei a minha rosa,
a minha querida Rosa, a minha doce flor da esperança. Agradecida, pedi a Deus por Antoné e Emília. Agora sabia que de nada me valeria a ressurreição. Esta Rosa, sim, era a minha esperança de perdão. Se Emília me perdoava, então todo mundo me perdoaria. Fiquei ali naquele êxtase e perdi a noção do tempo. Foi tirada de minha abstração por Tucuruí, o mesmo índio que levara a Lazinha. Com um ar bondoso, ele pegou-me pela mão e me foi conduzindo para fora do cemitério. Caminhamos com leveza por algum tempo e depois ele entregou-me à senhora Tia Neiva. Célia terminou a sua história e eu terminei as anotações. Entreguei-a aos meus amigos espirituais e ela se foi, muito feliz. A tarde ia mergulhando no claro escuro da noite. Olhei o céu carregado de nuvens de chuva e fiquei imaginando a cena. Espíritos luminosos levando a sofrida Célia para outros planos, para outras vidas, outros caminhos. Imaginei também Célia abraçando junto ao seio sua querida rosa vermelha, a rosa de sua esperança, da esperança do seu perdão. Os meninos voltavam ruidosamente do lanche. Traziam sanduíches e frutas. Eu me acomodei no volante e partimos de volta. Neiva, agora mais atenta às coisas do momento, comia o seu lanche. Uma lágrima furtiva teimava em descer pelo meu rosto e eu não conseguia engolir. Oh, meu Deus, mesmo naquela viagem de recreio, Neiva permanecia naquilo que ensinava. Sua missão era o sacerdócio. Ela era sempre a mesma sacerdotisa dos templos. Ela havia encaminhado Célia com amor, o mesmo amor com que entregou seus olhos a Jesus, por testemunho de que nunca, por vaidade, se afastaria do seu sacerdócio.